Tenho estado em sua companhia, presenciado cenas, lido seu pensamento, e sei que está bastante diferente, mesmo em relação a Mafalda que vê com outros olhos. O que o impede, porém, de desistir completamente da sua empreitada é o receio de seu pai. Tem razão, não posso negá-lo. Todo um plano foi bem arquitetado há anos, e só conseguimos começar a realizá-lo com o meu casamento. Em sacrifício de seus próprios sentimentos, sofri muito quando ela partiu, muito mais que quando morreu. Para mim, a ida de Margarida para o convento, já significou a sua morte, porque sabia, nunca mais haveria. Mas não tinha esse direito, e deve saber por que ela partiu, sim, concluí depois. Não conseguia resistir à sua presença e fui estouvado, afastando-a de vez daqui. Ah, o quanto Margarida era pura e digna, e sacrificou-se para não perturbar a felicidade da irmã. Isto tudo já passou e sua vida agora é outra. De nada adianta trazer essas lembranças, que só comprometerão seu relacionamento com Mafalda. Eu também gosto dela, e talvez ainda venha amá-la. Ela é boa e me quer muito, deu-me uma filhinha para aumentar a minha alegria, e estou feliz. É necessário, então, que não estrague novamente essa felicidade que sente, e já abriga em seu coração. Se um dia Mafalda ou a filha souberem o que fez, terá o repúdio de ambas e sua infelicidade será muito grande, afora todos os motivos que já lhe expus de surbejo. Falou-me em convite, sim, quero ajudá-lo a desligar-se desse receio que tem de seu pai, para que se liberte de vez. E como fará? Levá-lo-ei em visita a ele, neste momento. Promoverei um encontro entre ambos, e você tentará convencê-lo de que não mais está disposto a realizar o que ela pretende. Dará as suas razões, eu o ajudarei, e tudo será mais fácil quando ele receber a notícia de que irá desistir. Coloco-me à sua disposição, mas temo, não posso negá-lo. Deixemo-nos conduzir pela força do nosso pensamento, e imediatamente estaremos junto dele. Em instantes eles adentraram no palácio do reino dos Continis, insatisfeitos com seus domínios e desejosos de ampliá-los. No entanto, desejavam-no a um preço muito alto para seus espíritos, cuja dívida teriam que saldar num futuro, com muitas dores e sofrimentos, apenas por causa da ambição. Ao entrarem no aposento real, puderam observar que a rainha dormia profundamente, mas o soberano mexia-se muito no leito, sem ter conseguido conciliar o sono. Aproveitemos da oportunidade, mesmo ele estando desperto. Falarei à sua mente, depois de captar os seus pensamentos, mas, após, farei com que seu espírito se desprenda pelo sono, para que possa dirigir-me a ele diretamente. Capítulo 45 – Providência decisiva. Aquilino ficou atento e percebeu que o rei revivia problemas e tarefas do dia transcorrido. Notou, num momento, que ele estava aborrecido por dissensões havidas entre os seus dois filhos, cada um querendo tomar atitudes de modo diverso, tendo chegado a uma intensa altercação. Após essas rememorações, percebeu que ele colocava a solução do problema na efetivação do que desejava. Quando Fernando realizar o que tanto aguardo, meus problemas estarão solucionados. Uniremos os dois reinos, e logo os dividirei em principados, cada um sendo o senhor absoluto do que lhe couber, dando-me menos preocupações. Estou cansado de presenciar tantas discussões por causa de divergências entre eles. Acontece, porém, que Fernando se demora, está se enfraquecendo. Depois do nascimento da pequena Margarida, só tem olhos para ele e nada realiza. Nessa hora, Aquilino resolveu interferir intensamente nos seus pensamentos, fazendo-os mudar seu curso. Mas terei o direito de resolver os problemas da minha família, com o sacrifício daquele soberano? Estaria sendo honesto comigo mesmo e diante de Deus, no que ordenei a meu filho realizar. Como ficariam seus familiares e até a pequena, quando, um dia, soubessem o que foi feito? Há também a guarda do palácio. Se descobrirem, perderei meu filho. Isto valerá a pena? Como resolver situação tão conflitante? O que desejo não é direito, pois estarei usurpando, através do crime, o que não me pertence. Mais dia, menos dia, Fernando herdará aquele reino que fatalmente se unirá ao nosso pelo nome Contini. Passados mais alguns instantes, Aquilino, ao mesmo tempo que lhe influenciava a mente, transmitia-lhe passe repousante. Logo o sono envolveu, e ele desprendeu-se do corpo. É a sua vez,
príncipe. Deve ter ouvido tudo o que lhe transmiti. Aproveite-se do que já preparei e continue o seu trabalho. Eu estarei com você, e mostrar-me-ei a ambos, se necessário for. Vá, cumpra a missão para a qual trouxe aqui. O rei, tendo deixado o corpo, dirigiu-se para o salão do trono e Fernando foi encontrá-lo. Está aqui, filho? Sim, papai. Vim vê-lo e falar-lhe. Falar-me o quê? Tem problemas? Sim, um problema muito grande envolve a minha consciência e tenho me preocupado. Vim pedir-lhe que me libere dele. Que problema é esse que depende de mim tomá-lo mais feliz? Sabe, papai, que sempre fui um filho obediente às suas ordens, e até o que realizei em cumprimento ao plano que tramou. Não me diga que está fraquejando. Não se trata de ser fraco, que sabe, não o sou. Mas me está sendo difícil realizar o que me recomendou. Naquele palácio, sou muito bem tratado. O rei, meu sogro, quer-me bem, confia em mim e deposita, na minha pessoa, muitas esperanças. Afeiçoei-me a ele e somos felizes, todos reunidos, sobretudo depois do nascimento da minha pequena. Por ela e pelo avô que a ama tanto, eu lhe digo, não poderei realizar mais o que pretende. É um fraco e se comove por nada. Você fez uma promessa e tem que cumpri-la. Os meus problemas, aqui, têm aumentado e só vejo solução quando realizar a sua parte. Que faz lá o criado que enviei para ajudá-lo? Ele também está ansioso para retomar e diz-me que cada vez que olha para o rei, vê o próprio pai e teme. Estão loucos, ambos. Se ele não está em condições de realizar o trabalho, enviarei outro em quem confio. Não se trata de confiança, mas não conseguiremos fazê-lo. Não é justo o que deseja. Estarei me incriminando apenas para satisfazer os seus desejos. Sabe o quanto me foi difícil o casamento com Mafalda, quando amei a outra. Cumpri a minha parte, mesmo em sacrifício dos meus sentimentos. Sentimentos não contam em negócios de interesses, mas eu amei Margarida que deixou o palácio para o convento, e, há poucos dias, tivemos notícia de que morreu lá. Sinto-me responsável pela sua partida e até pela sua morte, pois ela também me amou. Não quero ser responsável por mais nada e não realizarei o que pretende. Hoje vim para fazer-lhe essa comunicação. Sem que o rei tivesse possibilidade de resposta, Aquilino colocou-se entre ambos. Tendo percebido que Fernando já o conhecia, perguntou-lhe, quem é esse com quem veio? Um amigo que muito tem me ajudado. Ajudado em quê? A que fraquejasse? Não, papai, ele tem me mostrado o que nos acontecerá, se concretizarmos o plano, o que poderá nos acontecer. Poderei explicar-lhe, majestade, disse Aquilino, interferindo. Não desejo ouvir as suas palavras. Não sabe o que diz, e ainda modificou o meu filho. Não é digno de que o ouça. No entanto, falar-lhe-ei assim mesmo, e quero explicar o que acontecerá a todos, ao senhor, majestade, ao príncipe, seu filho, e ao criado, o executor da tarefa. Não estou interessado em saber nada disso. Mas me ouvirá. Será, majestade, que se resolve um problema momentâneo e passageiro, assumindo compromissos que lhes serão eternos. O que quer dizer? Estive em sua companhia há pouco, quando ainda no corpo, e o senhor pensava. Eu sei dos seus problemas. Que pai é esse que, para resolver a situação de 2 filhos, sacrifica o terceiro, colocando-o em grande sofrimento? Não estou colocando ninguém em sofrimento, certamente que estará. O que deseja que seu filho realize, ficará marcado em seu espírito por uma eternidade, até que ele consiga ressarcir mal tão grande que irá cometer, compromissos tão intensos que irá assumir. O importante e pior ainda, nisto tudo, majestade, é que o senhor, sendo articulador de plano tão sinistro, terá em muito maior cota a responsabilidade do crime. Será responsável por si mesmo, pelo seu filho e pelo seu criado. Pense no espírito que é eterno, e não no resultado da ambição que é passageiro. Quando deixar esta terra de vez, pela morte do corpo, o seu espírito sobreviverá e estará em estado de grande penúria e sofrimento. Nada do que aqui conseguiu, levará consigo. Levará somente o que fizer em boas ações para seus familiares e para seu povo. Pense nisso, majestade, e queira ser feliz depois de partir, e não desventurado. O rei continua a ouvir as razões de Aquilino, sem, contudo, comover-se muito, mas ele, que fora em missão tão importante, continuava, majestade,
Desejo apenas que pense em tudo o que já lhe disse e, quando retomar ao corpo, leve consigo a sensação do sofrimento que irá causar ao seu filho e a si mesmo, por uma cobiça tão fugaz, sem falar nas responsabilidades que adquirirá quanto ao seu criado. Não troque momentos fugazes de alegria, conseguidos à custa do sacrifício de uma vida humana, pela alegria conquistada através do que será perene ao espírito. Logo, daqui a alguns dias, receberá de seu filho uma carta, na qual ele lhe explicará as razões pelas quais estará desistindo de realizar o trabalho que lhe impôs. O Senhor as compreenderá, e será mais feliz. Que os problemas de sua família não sejam resolvidos com a destruição de outra família. Nada se constrói sobre aquilo que nós mesmos destruímos. Se algo tem a dizer, faça-o, que vamos nos retirar. Preciso levar seus filhos de volta àqueles que agora fazem parte de sua própria família. Nada tenho a dizer. É-me difícil compreender o que me expôs e não sei se devo acreditar. Não preciso acreditar em minhas palavras. O importante é que acredite em Deus, na sua justiça, e que pense na própria consciência, que, a partir deste instante, se não completamente, estará um tanto modificada. Vendo que a partida se avizinhava, o príncipe voltou a falar ao pai: Papai, peço que me perdoe por desobedecer-lhe, mas os motivos apresentados são bastante convincentes para que os aceite, e não venha a sofrer. Quando o tempo passar, ainda agradecerá este momento que o livrará de penas tão sofridas. Dê-me o abraço da sua compreensão, pois precisamos partir. Tome-me como exemplo, se lhe for difícil compreender por si próprio. As mesmas convicções que abriga no coração, já fizeram parte dos meus propósitos, mas mudei-as e desejo também que mude as suas. Só assim seremos felizes. Aguardemos os desígnios de Deus, para que, o que desejamos, nos caia às mãos, se o merecermos. Agora preciso ir. Que Deus fique em seus pensamentos e em seu coração, como está adentrando o meu. Adeus. Estas últimas palavras deixaram o rei sem resposta e, quando percebeu, nem o filho nem o seu companheiro estavam mais lá. Retornou rapidamente ao corpo, tendo despertado abrigando sensações e pensamentos estranhos, nos quais teria muito que refletir. Quando Aquilino se viu só com o príncipe, em caminho ao palácio de onde vieram, convidou-o para parar um pouco num recanto, onde a natureza aberta deixava ver o luar e os pontos luminosos das estrelas enfeitando o céu, diminuindo a negritude da noite. Estou muito feliz. Vossa Alteza cumpriu bem a sua parte. Mais feliz fiquei, não pelo que disse, mas pelo que abriga no coração. As nossas palavras, sejamos nós encarnados ou não, são sempre o reflexo do que trazemos em nós, e as suas, fizeram-me entender que se transformou. Estou feliz, irmão, muito feliz, por tudo o que significa esta decisão que tomou. Ela terá um alcance tão grande ao seu espírito, que ainda não tem condições de avaliar, mas, no dia em que tiver, agradecerá a Deus, tê-la tomado. Nem mesmo sei como pude falar tudo aquilo a papai, e porque já compreendeu o verdadeiro significado da vida. Todos nós temos as oportunidades que nos são dadas por Deus, através da encarnação, quando chegamos à Terra pela bênção de um novo corpo. Aqui não estamos por acaso. Trazemos tarefas para cumprir, que servirão para ressarcir débitos outrora contraídos, e para que trabalhemos e lutemos de tal forma a fim de não adquirirmos outros. Por isso, não temos o direito de dispor daquilo que só a Deus pertence, a vida humana, com todas as oportunidades que oferece. Deve saber que o espírito é unieterno, mas corpos, esse mesmo espírito tem o ensejo de estagiar em muitos, todos trazendo-lhe oportunidades redentoras. A verdadeira vida e felicidade que almejamos, é a do espírito e não a do corpo, que é tão passageiro. Tudo o que adquirimos em matéria, para o gozo da matéria, fica na terra quando partimos, mas as aquisições para o espírito, essas levamos conosco para a eternidade. Nunca havia ouvido ninguém falar como você fala. Tenho compreendido muitas coisas nas quais nunca havia pensado antes. Sempre é tempo. Que tudo o que tem ouvido e aprendido, possa ficar armazenado em seu espírito, para ser utilizado ainda nesta existência que Deus lhe concedeu. Assim, quando terminar as suas tarefas, partirá mais livre dos compromissos já assumidos, e não levando seu espírito marcado por outros que adquiriu. Compreendo, irmão, se posso chamá-lo assim,
e assim mesmo que deve fazê-lo. Somos todos irmãos diante do mesmo Pai, e todos com as mesmas oportunidades que Ele nos oferece. Partamos, agora, para o palácio, levando conosco a alegria de momentos tão importantes que Deus, nosso Pai, nos permitiu nesta noite. Capítulo 46, em vias de conclusão. Aquilino dava-se por satisfeito pela transformação demonstrada pelo príncipe, mas uma outra fase importante teria que ser aguardada, as atitudes que ele tomaria, quando no corpo, em plena atividade de suas funções físicas, à luz do dia. Teria que aguardar. Ao chegarem ao palácio, ele agradeceu ao príncipe a receptividade de suas palavras, dizendo-lhe, ainda uma vez, que todas as boas atitudes que adotasse, seriam apenas em favor de si próprio. Comunicou-lhe que o deixaria em liberdade, naquele momento, pois teria outras medidas a tomar. O príncipe nada fez. Seguiu rumo a seus aposentos e retornou ao corpo. Mafalda dormia e Margarida aproveitou para mais um encontro, falando-lhe da sua satisfação ao ver que seus aconselhamentos estavam encontrando eco em seu coração, e da alegria que levaria consigo, quando partisse, num futuro bem próximo. Nunca, nada lhe foi revelado a respeito das pretensões do príncipe, para que nenhum sentimento menor se interpusesse no trabalho que realizava. Mafalda de nada precisava saber. Aquilino, confiante na dedicação de Margarida, não a procurou, mas estava interessado em saber como Eufrásia havia se saído em relação à sua tarefa. Dirigindo-se aos aposentos do criado, verificou que ele não mais dormia, e ela não estava. Perscrutou-lhe a mente e constatou que já estava bastante trabalhada, porque, desperto, seus pensamentos giravam todos em torno daquela ideia do seu regresso e da carta que deveria entregar ao rei Contini. Muito satisfeito e mais esperançoso, acreditou que o trabalho, ali no palácio, estava em vias de ser concluído. Após a atitude do príncipe, fechando aquele período de esperanças infelizes, antes de partirem, só faltaria promover o seu encontro com Margarida, conforme o prometido. Deixando aquele aposento, logo avistou Eufrásia e Margarida, livres de suas tarefas. Quando Eufrásia se aproximou para lhe contar o que realizara, Aquilino impediu-a. Nada precisa me dizer, irmã. Ao término do meu trabalho, estive nos aposentos do criado, e, perscrutando-lhe os pensamentos, concluí que deve ter realizado muito bem a sua parte. A nossa atividade está por encerrar-se. Hoje demos eu e o príncipe, um passo muito importante. Você e o príncipe trabalharam juntos. Não entendo. Indagou admirada, Margarida. Está surpresa? Muito. Explique-se. Nesta noite, ao invés de ter que convencer o príncipe, tive o seu auxílio para as explicações que eram necessárias ao rei, seu pai. Estiveram com o rei Contini? Sim, levei-o até ele. Pelo que observei, não teremos mais problemas com o príncipe, assim o espero. Só nos falta verificar, amanhã, quando desperto, à luz do dia, o que fará. Eu trabalhei muito o criado insistindo na carta, interferiu Eufrásia. Pois ele nos ajudará, e tenho a certeza, em 2 ou 3 dias irá embora de vez, levando ao rei, seu soberano, a decisão do príncipe Fernando. E estará completa a nossa missão, aduziu Margarida. Nossa missão, sim, mas não a minha promessa. Lembra-se do que tem a fazer? Lembro-me e receio por perder tudo o que consegui com ele, Mafalda. Dependerá apenas de você. Por tudo o que tem realizado, desde ainda encarnada até agora, e por já conhecê-la bem, sei que será bem-sucedida. Tenha confiança. Quando o momento chegar, nós a ajudaremos. Margarida estava feliz. Com a ajuda de Aquilino e agora também com a de Eufrásia, conseguirá ajustar a família dentro dos padrões que desejava. Tudo transcorrera num pequeno espaço de tempo, de modo muito eficiente, e agora quase chegavam ao fim. Ela lembrava-se de Deus e disse a Aquilino, meu grande e querido irmão e amigo, lembro-me, neste instante, de nosso Pai Criador, por nos ter permitido dirimir problemas tão sérios e ameaçadores, neste palácio. Ele, que muito nos tem ajudado, inspirando-nos cada palavra a fim de que chegássemos ao final para o qual caminhamos, merece ter a nossa gratidão, mas, para isso, peço-lhe que se dirija a ele em meu nome, em nome de todos deste palácio, agradecendo o que nos concedeu. Sempre o faço, Margarida. Ao término de cada pequena empreitada bem-sucedida,
e todas o têm sido, elevo meu pensamento a ele em reconhecimento. Eu também o faço, mas agora queria um agradecimento conjunto, de todos nós, em voz alta, para que cheguemos ao final como temos caminhado até aqui, sempre inspirados por ele, e bem-sucedidos. Nós o faremos, querida Margarida. Como ainda nos resta algum tempo até que o dia amanheça e continuemos a nossa tarefa, poderemos ir a passeio, em contato com a natureza, e lá, o nosso agradecimento chegar-lhe-á mais rapidamente, pois que estaremos em contato mais direto com ele, através da sua criação. Eufrásia precisa também conhecer aquele recanto tão encantador. Pois então vamos, porque, talvez, não tenhamos mais tantas oportunidades de visitá-lo. Em breve tempo, nossa tarefa estará concluída. Quando partirmos, seja o que for que lhe estiver reservado, conhecerá lugares mais aprazíveis ainda do que aquele para onde vamos. Acredito nisso, mas aquele me é muito importante pelas circunstâncias em que foi encontrado, pela companhia que você me fez, pelas instruções que me transmitiu. Vai ou para onde for, aquele lugar está já retratado em minha mente e nunca o esquecerei. Capítulo 47 A oração. Margarida, pelo seu estado de espírito liberto tão recentemente, não tinha ainda todas as condições que lhe possibilitavam a locomoção com a mesma facilidade dos companheiros, mas, pelo auxílio de que sempre fora alvo, em instantes se encontravam no lugar pretendido. Eufrásia e Aquilino, já conhecedores de tantos lugares sublimes no mundo espiritual, admiravam a beleza e a tranquilidade daquele recanto. No entanto, para Margarida, ele tinha um significado muito mais profundo. Fazia parte dos domínios de Sua Majestade, o Rei, seu pai, encontrara-o num momento de tanta aflição pelos problemas com que se defrontara em seu lar, e recebera, ali também, tantas palavras de estímulo, de conforto e de orientação. Agora que a partida era iminente, não poderia deixar de admirá-lo mais ainda e, por isso, a sugestão de Aquilino para que a prece de agradecimento a Deus fosse ali proferida, trouxe-lhe muita alegria. Pois bem, amigos, aqui estamos, exclamou Margarida. Não poderia haver lugar mais adequado para entrarmos em comunhão com Deus e agradecer. Ah, quanto tenho a agradecer! Quanto sou devedor ao Pai por todas as oportunidades que me concedeu, durante esse período que permaneci junto aos meus, e devo-lhe até a permissão para essa permanência. Deus permitiu-me ficar, porque sabia de todo o perigo que papai corria e confiou em mim, enviando-me vocês e dando-me também a oportunidade de ajudar o príncipe Mafalda. Logo deveremos partir e, não me será fácil, mas parto feliz, deixando-os bem. Se temos tanto a agradecer, por que não começamos agora mesmo? Indagou Aquilino. Conto com você para isso. Lembra-se de que lhe pedi que o fizesse por mim? E para isso que viemos. Os três permaneceram unidos num só pensamento elevado ao Pai, em prece, Aquilino pronunciando as palavras mais doces e ternas que saíam do seu coração, Margarida e Eufrásia repetindo-as mentalmente, numa ligação muito profunda. Quem pudesse vê-los, descobriria também, saindo de seus espíritos, fios muito tênues, em grande quantidade, elevando-se e perdendo-se no infinito do espaço, ocasionando, naquele local que ainda não recebera a luz do sol nem as primeiras claridades do amanhecer, uma iluminação muito profusa e brilhante, de tons indescritíveis. Mais Aquilino pronunciava as palavras, mais aquelas luzes se faziam numa espécie de permutação, fios luminosos partiam em direção aos céus, e outros de tonalidades diferentes, chegavam até eles. A visão era indescritível, mas os sentimentos eram intensos e profundos em direção àquele Pai magnânimo que tanto lhes havia proporcionado em oportunidades. A elevação de seus espíritos, naquele momento, só era comparável à dos anjos que entram em contato com Deus. Aos poucos Aquilino foi terminando as palavras, mas a luz que os envolveu permaneceu com eles ainda durante muito tempo, transmitindo-lhes grande bem-estar, intensa alegria interior e muito amor direcionado a todos aqueles para os quais se empenhavam naquela tarefa que se impuseram. O silêncio perdurou entre eles durante ainda algum tempo, mas logo a seguir Margarida, trazendo lágrimas nos olhos, disse-lhes, como agradecer a Deus tantas dádivas, se quanto mais agradecemos mais as recebemos. Nunca havia me sentido como neste momento, em que essa ligação tão intensa entre nós e Deus foi efetuada,
Toda vez que nos ligamos a Ele em oração, dele recebemos muitas dádivas. Explicou Aquilino. Sempre entendi assim e sempre orei com amor, a não ser durante aquele período que conhece, mas nunca me senti como agora. A oração, a comunhão com Deus, é um exercício que devemos praticar constantemente. Quanto mais nos exercitarmos, mais próximos dele estaremos e muito mais receberemos. Isso ocorre somente com os espíritos libertos como nós. Como encarnada, nunca me senti assim. Já lhe disse, Margarida, a comunhão com Deus não é privilégio de uns poucos, mas está à disposição de todos, quer encarnados ou libertos como nós. O importante é orarmos com o mais profundo respeito e submissão, elevando o pensamento mais que pudermos, desprendendo-nos do ambiente que nos circunda e esquecendo-nos dos problemas, que chegaremos a ele. Quando lá estivermos, é a hora certa de lhe falarmos, expondo as nossas necessidades com humildade e submissão, pedindo a sua ajuda. Deus, que nada nega a nenhum de seus filhos, devolverá em bênçãos de paz, de alívio, de conforto, todas as rogativas que lhe foram feitas com amor. Nem todos sabem orar, acrescentou Eufrásia. Tem razão, minha irmã. Mas orar não é difícil, desde que as palavras partam do coração, num todo abrangente e não apenas de lábios. Quanto mais nos exercitarmos nesse desprendimento de nós mesmos, para chegarmos ao Pai, maiores as bênçãos que receberemos. Se isso exigir algum esforço de início, com o passar do tempo tornar-se-á muito fácil. Basta querer e se esforçar. Deus está atento, vê o nosso esforço e mais nos devolverá em ajuda. Esclareceu Eufrásia. Sempre estou aprendendo, mas este lugar nos ajudou muito na prece que fizemos, exclamou Margarida. Todos os lugares são bons, basta que saibamos como fazê-lo. Entretanto, não resta dúvida de que o silêncio deste recanto, a natureza aberta e tão pura ainda da mão do homem, nos auxiliou bastante, explicou Aquilino, completando, penso que já fizemos aquilo para o qual viemos. O dia começa a mostrar seus primeiros raios de luz, e deveremos retomar para darmos continuidade ao nosso trabalho, e constatar se, o que conseguimos durante a noite, perdurou em seus espíritos para as atitudes do dia. Aquilino, vejo que a nossa tarefa está por terminar e lhe pergunto se teremos outras oportunidades de aqui retomar antes de partirmos. Prometo-lhe que sim. Para sua alegria, antes da nossa partida, ainda que viremos, então voltemos para junto dos meus queridos, que não terei muito tempo mais para estar com eles. Partamos. Capítulo 48. Decisão definitiva. Com a mesma rapidez com que foram, retomaram, e, ao chegarem ao palácio, os que tinham suas obrigações, estavam se levantando. O príncipe logo surgiu, não pelas obrigações que teria para executar, mas pelas próprias circunstâncias dos acontecimentos que o envolviam. Quando retornou ao corpo, após a chegada da visita ao pai, não mais conseguiu dormir. Pensara muito e deixara o leito com a firme decisão que já estava instalada em seu espírito. Antes que os outros despertassem, foi bater à porta do quarto do criado, que, também acordado de há muito, abriu-a logo. O que deseja, Alteza? Perdoe-me ainda que permanecer, mas ordene-me que executarei logo em seguida a sua ordem. Não se trata de nenhuma ordem em particular. Venho falar-lhe a respeito do assunto que tem sido a causa das nossas preocupações, nestes últimos dias, e dizer-lhe que a sua tarefa, a que trouxe para realizar por ordem de Sua Majestade, o Rei Contini, meu pai, está definitivamente suspensa. Sei que essa decisão tem estado na mente de Vossa Alteza, como em mim também o receio de executá-la, mas pergunto-lhe, o que o levou a tomá-la em definitivo? São as convicções que me têm penetrado o coração e, nesta noite, até sonhei com meu pai. No sonho, lembro-me de que lhe disse que não mais executaríamos o trabalho. É, mesmo no sonho, que não traduz a realidade, qual foi a atitude de Sua Majestade. Lembro-me de que ficou enfurecido e chamou-me de fraco, mas não importa. A decisão está tomada e, por minha própria vontade, venho liberá-lo da tarefa. Poderei partir, então? Sim, partirá hoje mesmo se assim o quiser. Apesar dessa tarefa estar me incomodando muito ultimamente, tenho receio de enfrentá-lo. O melhor seria se Vossa Alteza me fizesse portador de uma carta, explicando essa sua atitude,
e eu estaria salvo da sua ira. E o que farei hoje mesmo? Assumirei toda a responsabilidade da iniciativa, e ele entenderá. Assim não mandará mais ninguém para substituí-lo, e você estará a salvo. Obrigado, Alteza. Essa decisão faz-me sentir muito feliz. Se seu pai o chamou de fraco, eu não concordo, porque é mais difícil tomarmos uma atitude que não vai ao encontro do que nossos superiores esperam, mas que nos deixará em paz. Vossa Alteza não é fraco, mas muito cresceu no meu conceito. Talvez, quem tenha fraquejado tenha sido eu, mas sinto-me feliz como sou agora. Poderá ir preparando a sua partida, que logo mais lhe darei a carta. O que dirá Sua Majestade, o seu sogro? Como justificará a minha partida? Você é responsabilidade minha, não se esqueça. Direi que recebeu uma mensagem chamando-o e eu o liberei, sem saber se voltará ou não. Nesse aguardo, será esquecido e ninguém retomará, pelo menos com as intenções que aqui o trouxeram. Você poderá retomar, sim, porém, para outras empreitadas mais felizes, ou mesmo como mensageiro de meu pai, para alguma comunicação, uma vez que conhece bem os caminhos e tudo aqui, mas, para permanecer, nunca mais. Agradeço-lhe muito, Alteza. O príncipe retirou-se do aposento do criado, sem perceber que essa conversa tinha uma pequena assistência, invisível a seus olhos, e que exultava de alegria por ver o sucesso da tarefa que se impuseram. Nada mais há a temer, exclamou Aquilino, abraçando Margarida. Fomos bem-sucedidos, e seu pai terá sua vida livre para cumprir as determinações de Deus, e tomar as próprias atitudes que lhe possibilitarão progresso. Papai é muito bom, Aquilino. Todas as suas ações foram sempre praticadas com ponderação e equilíbrio, visando ao bem-estar dos seus familiares e do seu povo. Talvez por isso tenha sido merecedor do que está recebendo do pai, mesmo sem saber do perigo que corria e do que se realizava para protegê-lo, acrescentou Eufrásia. É sempre assim que deve ser, explicou Aquilino. Os que são merecedores das dádivas de Deus, são alvo de suas benesses. E agora, Aquilino, o que faremos? A nossa tarefa, aqui, está terminada. Aguardaremos a escrita da carta, a partida do criado, e induzirei o príncipe a destruir os pós que retém em sua guarda. Depois prepararemos o seu encontro com ela e teremos a nossa missão, nesta casa, cumprida. Capítulo 49 Apreensões. Esperanças novas envolviam Margarida. Sua tarefa estava praticamente pronta e logo partiria. Não sabia ainda para onde seria levada, se junto de Aquilino, ou se a tarefa terminada significava a despedida. Gostaria muito de permanecer com ele, pela companhia fraterna que lhe proporcionou, além do auxílio intenso e segurança do sucesso. Logo aquele ser angelical que a trouxera ali e permitira que permanecesse, voltaria e a levaria. Deveria confiar. Estaria em mãos de um ser tão bom e sublime, que só poderia levá-la a um bom lugar. Aquilino, vendo-a silenciosa e pensativa, compreendeu os seus receios. Margarida, ainda temos algumas realizações aqui, principalmente você, querida amiga. Deixe essa preocupação para depois. Como não me preocupar, se um momento se aproxima? Já conversamos sobre isso e gostaria muito de permanecer em sua companhia. Entreguemos a Deus essa decisão, e nós, tomemos as nossas aqui, que ainda temos trabalho. Tudo chega no momento certo, e Deus, nosso Pai, não deixa nenhum de seus filhos ao desamparo, sobretudo aqueles que são submissos e se sacrificam pelo bem-estar dos que amam. Tem razão, Aquilino, mas não posso evitar de me preocupar. Se não pudermos ficar juntos, sentirei muito a sua falta. Se não nos for permitido, pedirei a Deus a permissão para visitá-la, e estaremos juntos da mesma forma. Fará isso por mim? Não só por você, mas por mim mesmo, que também me acostumei à docilidade da sua companhia. Todavia, devemos nos submeter à vontade do Pai e aceitar o que Ele nos tem reservado. Saberei esperar e aceitar. Sempre sou chamado a tarefas semelhantes a esta que estamos por terminar e, mesmo que seja levada para onde estou, ficaremos, às vezes, longo tempo separados. Entendo e me submeterei à vontade de Deus, com compreensão e, quem sabe, um dia também poderei ajudá-lo nesse trabalho tão sublime. Não nos preocupemos com o futuro, mas apenas com o presente. Precisamos, agora,
acompanhar os nossos queridos deste palácio, para a concretização final do que esperamos. O que fazer, então? Perguntou Eufrásia, que se mantivera parte desse diálogo, entendendo que não deveria interferir. Faremos como temos feito até aqui. Você ficará com o criado, eu estarei junto do príncipe, intuindo quanto ao conteúdo da carta, para que ela seja definitiva em relação aos propósitos de seu pai. Você, minha querida Margarida, estará liberada hoje, para permanecer com os seus, desfrutando de sua companhia amorável, sem se preocupar com nada, que o mais importante já conseguimos. Agradeço-lhe muito. Quero estar mais junto de papai e mamãe, com quem não tenho podido ficar nos últimos dias pela empreitada que tínhamos a realizar. Quero abraçar papai, e vê-lo, agora, como um homem liberto de cilada tão aterradora que se lhe preparavam. Vá, então. Vá, enquanto cuidaremos das nossas atividades. Não se esqueça, porém, de que tem ainda uma parte muito importante a realizar. Quando será? Dependendo do desenrolar dos acontecimentos do dia, poderá ser nesta noite mesma. Mas não se preocupe, voltaremos a falar sobre isso, à entrada da noite, e eu lhe passarei as instruções. Caso seja hoje, terei que orar muito e me preparar. Confie em si mesma que não falhará, como não tem falhado em nenhuma de suas tarefas. Cada um tomou rumo determinado, e Margarida seguiu feliz à procura dos pais. Eles ainda permaneciam em seus aposentos, embora despertos. Ela achegou-se, depositou um beijo na face de cada um deles e ficou ali ao lado, observando-os ternamente e emitindo-lhes pensamentos de tranquilidade e amor. Nada demorou e a rainha manifestou-se. Estou me lembrando de nossa querida Margarida. Quanta saudade sinto dela. Interessante que também me recordava de nossa filha, da sua alegria, do seu sorriso meigo quase infantil. Quem diria que a sua paixão pelo príncipe Fernando fosse tão grande, a ponto de tudo sacrificar, até a própria vida, para não interferir no relacionamento dele com Mafalda. Você reparou, querido, que depois da notícia da morte dela, eles estão vivendo muito melhor. É verdade. Vejo Mafalda cordial e mais amorosa com ele. Nunca mais ouvi recriminá-lo. Deve ser justamente pela partida definitiva de Margarida. Não se deve ter ciúme dos mortos. Imagina que seja por isso. Não sei se é, mas tudo mudou entre eles. Margarida ficou satisfeita que a boa convivência de ambos era sentida pelos seus pais. Não importavam os motivos alegados. O importante era que eles estavam vivendo bem, e, daí para um grande amor, sobretudo do príncipe para com Mafalda, não demoraria muito. Capítulo 50 Arrematando pontos. Aquilino foi à procura do príncipe, encontrando-o às voltas com a pequena Margarida que trazia nos braços. Mafalda ainda permanecia no leito, e como ele se adiantara em levantar para falar ao criado, procurou a filha depois. Não resistiu ao desejo de tomá-la nos braços, mesmo ainda dormindo. Certamente ele providenciaria a carta, após a reunião para a primeira refeição em família. Mas, como nunca se devem perder oportunidades, Aquilino, mesmo vendo-o com a pequena nos braços, começou a emitir-lhe pensamentos em relação à mensagem, e, a intervalos, observava a sua reação. Pôde perceber que ele, captando as suas intenções, pensava, hoje mesmo, na parte da manhã, escreverei a carta a papai. É-me difícil, mas terei de fazê-lo. Nem sei como começar, contudo, no momento certo, as palavras virão. Aquilino continuava o seu trabalho e, aos poucos, foi-lhe colocando na mente o que deveria dizer. O príncipe ia absorvendo as suas ideias, como quem estivesse descobrindo a melhor forma de realizar aquela tarefa, e pensava satisfeito, é isso mesmo. As ideias fluem-me com facilidade e vou aproveitá-las todas. Papai entenderá e não me guardará rancor. Falarei até em nome de Deus e em nome do amor e respeito que aprendi a ter pelo rei, e ele entenderá. Pedirei que ele se coloque no lugar de sua majestade, meu sogro, para que sinto que é ser traído pelas costas, podendo, a qualquer momento, perder a vida por causa de algum ambicioso que se aproxime. Ah, tenho-a toda na mente. Agora não me será difícil, e, olhando ternamente para a pequena Margarida, ao mesmo tempo em que a colocava de volta no berço, pronunciou em voz alta, minha querida, você terá a companhia do seu avô, por muito tempo ainda,
para fazê-la feliz e para fazê-lo feliz, até quando Deus permitir. Quando puder andar por si própria, e até correr pelo palácio, ele brincará com você, e a alegria desta casa será muito grande. Ajeitou-a no berço e retirou-se do quarto, para se reunir aos outros que já se encaminhavam para a mesa da refeição. Aquilino, feliz, acompanhou o príncipe, e viu também Margarida chegar com os pais. No transcorrer da pequena reunião, puderam ouvir o príncipe dizer ao rei: quero comunicar-lhe, majestade, que o criado que comigo veio para servir-me, não mais permanecerá neste palácio. Recebi de meu pai uma ordem para mandá-lo de volta, pois necessita de seus préstimos lá, em seu reino. Ele já estava bastante habituado a que sente ter que partir, mas precisa obedecer. Faz-me portador da gratidão que ele mesmo gostaria de lhe transmitir, mas, por compreender as suas obrigações, incumbiu-me de fazê-lo em seu lugar, reconhecido também, e a todos deste palácio, pela boa acolhida que sempre recebeu. Outro virá para substituí-lo? Perguntou o rei. Vou liberar meu pai de tal obrigação, majestade. Não será necessário. Depois deste ano de convivência aqui, sei que não preciso ter nenhum criado particular vindo do meu próprio reino. Compreendo seus receios quando aqui chegou. Precisava ter a seu lado alguém em quem confiasse e que já conhecesse os seus desejos e modo de vida. Mas agora, tão bem aclimatado, e conhecedor de todos os que nos servem, poderá escolher aquele que desejar para substituí-lo. Comove-me o seu oferecimento e prometo pensar. Mas, de início, quero tentar conviver, tendo o serviço de todos que também os servem, sem que nenhum precise me atender particularmente. Tenho observado que todos aqui são muito solícitos e prestativos. Talvez não precise de mais ninguém nos moldes em que tinha esse que ora parte. Faça como desejar. Mais uma vitória concretizada. A felicidade de Margarida não tinha limites. Aquilino, estou conhecendo um outro príncipe. É esse o mesmo que nunca se mostrou porque não o desejava, ou é aquele que criou com sua ajuda? Que me diz? Nós nunca criamos nada, quem cria é Deus. Apenas fizemos sobressair nele as qualidades que estavam adormecidas, e que ele próprio fazia questão de ignorar, pois que estava a serviço e ordens do Pai e precisava cumpri-las. Foi bom conhecer esse seu lado. Não se deixe influenciar por nada. Sabe que tem um encontro com ele, e que deverá consolidar mais as convicções que já penetraram no seu espírito e não modificá-las. Tenho receio desse encontro, sim, mas não pelo que pensa. Meus sentimentos, hoje, são outros, e vejo de modo diferente. Receio apenas por ele mesmo, ao ver-me, e que percamos o trabalho realizado junto dele, Mafalda. Não haverá perigo. Confiamos em você e devemos cumprir a promessa. Será bem-sucedida e partirá tranquila e feliz da tarefa bem realizada. Que devemos a sua ajuda. Deus nos inspira e somos seu instrumento para o bem que ele mesmo permite. Realizemos. Sou-lhe muito agradecida, Aquilino. Não precisa me agradecer. Sinto-me feliz em realizar trabalhos como esse, que sempre os tenho, que faremos durante nosso dia de hoje. Você continuará a desfrutar da companhia dos seus, e eu cuidarei do que resta realizar. No fim da tarde veremos se pode se encontrar com o príncipe, nesta noite mesma. Capítulo 51 – Liberdade plena. Aquilino deixou a refeição terminar, sem que mais nada precisasse ouvir. O que o príncipe dissera, significava o arremate final do que esperavam. Depois que a carta fosse escrita, induzi-lo-ia a destruir os pós, e estariam tranquilos. Margarida permaneceu desfrutando da companhia dos familiares, e ele foi ao encontro de Eufrásia que se mantinha junto do criado. Ao encontrá-los, sua alegria foi maior. O criado estava em seu quarto, num afazer muito importante, arrumava a bagagem para a partida. Tudo já se encontrava praticamente pronto, e Eufrásia observava, mas colocava-lhe na mente a alegria da viagem, a liberação de tarefa tão hedionda, e ia além. Fazia entrever uma vida diferente com os familiares, mais voltada para os bons sentimentos, sobretudo os de respeito ao ser humano, todos criados por Deus e com as mesmas oportunidades de aqui desempenhar as tarefas para o próprio progresso, até quando Deus, nosso Pai, permitisse. Quando ela percebeu, Aquilino estava a seu lado. Estou feliz com você, Eufrásia. Tão compenetrada estava na sua atividade,
que não percebeu a minha chegada, e eu pude captar o que passava de bom aquele nosso irmão em Cristo. Preciso aproveitar a ocasião para que, ao partir, ele leve consigo alguma coisa boa, além de só não ter cometido o crime, que já é bastante, reconheço. Nunca devemos deixar perder nenhum ensejo de transmitir um aconselhamento, uma orientação que os faça agir de forma melhor, e mudar conceitos e convicções. Fez muito bem. Continue até que ele parta, pois vejo, será logo mais. Deixá-la-ei aqui e voltarei junto do príncipe para acompanhá-lo na escrita da carta. Quando Aquilino o encontrou, ele estava sentado à mesa da biblioteca que conhecemos de momentos de tantas esperanças das duas jovens, num passado que, no espaço de tempo, não estava tão longínquo, mas, por todos os acontecimentos que mediaram esses dois pontos, parecia fazer séculos. O príncipe já havia começado e, pelo que Aquilino podia acompanhar, as suas palavras, aquelas que lhe havia inspirado, estavam todas sendo dispostas numa harmonia muito grande de ideias e argumentos, que seu pai não teria dúvidas em acatar. Nada demorou e ele completou a longa carta que esperava. Só lhe levaria alegrias, apesar da decepção de que era portadora. Até notícias da pequena Margarida enviou, todas colocadas no papel com muita ternura, prometendo-lhe que, assim que ela tivesse condições de suportar bem a viagem, levá-la-ia para que ele a conhecesse. Quando a deu por terminada, resguardou-a num envelope que lacrou, e levou ao criado. Ele não estava mais no quarto, mas o príncipe colocou-as sobre a sua bagagem, fechou a porta e foi procurá-lo. Encontrou-o na estrebaria escolhendo o animal que lhe seria conveniente, e, à vista do príncipe, perguntou-lhe. Escreveu a carta, Alteza? Sim, está pronta. Coloquei-a sobre a sua bagagem, em seu quarto. Convém que volte e aguarde em lugar seguro. Eu o farei imediatamente, mas antes, peço-lhe permita-me levar o animal que escolhi, por ter condições de suportar bem a viagem sem ter que trocá-lo. Leve o que lhe aprouver, todavia não demore. Quero agradecer a fidelidade que demonstrou em minha companhia, mas vejo que vai muito mais satisfeito que ao vir, assim como eu também me sinto mais feliz. Se me perguntassem o que houve, não saberia responder. Mas senti-me transformado de uns dias para cá, e sinto que também Vossa Alteza se transformou. Sim, estou bem e você também está, principalmente por nos sentirmos liberados de um cargo tão infeliz. Entremos, pois, e depois voltará para preparar o animal. Sim, Alteza. Era ali, naquele momento, a última vez que se veriam. O criado fez o que lhe foi recomendado e, em pouco tempo, partiu. Quanta alegria envolvia o coração de Aquilino, que foi ao encontro de Margarida contar-lhe o sucedido. Logo após, foi procurar o príncipe para fazê-lo destruir os pós, o que foi feito sem muito empenho. Ah, a liberdade! A liberdade de compromissos tão sinistros, a sensação de leveza do dever bem cumprido, a alegria das ações bem praticadas. O príncipe era outro. Estava liberto, estava feliz. Procurou Mafalda, convidou-a para um passeio pelo jardim, e ela aceitou prazerosa. Quanto tempo perdemos, Fernando? Sinto ter reencontrado a mim mesma, com uma paz que há muito não sentia. Sinto-me assim, também, nada mais, ao meu redor, parece atingir-me. Sinto-me senhora de mim mesma, sem receio de nada. Não tenho mais medo de perdê-lo nem ciúme até de seus pensamentos. O que houve conosco, Fernando? O que houve, não sei, mas nos reencontramos em bases que, acredito, são muito mais sólidas. Daqui para frente continuaremos nossa vida, livres de receios e de problemas criados por nós próprios. Nada mais se interporá à nossa felicidade, sobretudo porque temos a nossa pequena Margarida que precisa crescer num ambiente de paz e de amor, enquanto aguarda a chegada de seus irmãozinhos. Vamos até a pérgola, Fernando? Porque deseja ir até lá. Você nunca mais quis voltar àquele lugar, mas agora eu o desejo. Quero lhe dizer lá, que o estimo muito, e que desejo receber de você, a rosa vermelha mais bonita que encontrar pelo jardim, para que eu também compreenda que me cima. Capítulo 52, Reencontro. Aquilino não precisou acompanhar Mafalda e o príncipe para concluir que tudo, entre eles, estava bem. O momento lhes pertencia totalmente e nada mais havia a recear. Quando retomaram,
Mafalda trazendo nas mãos, com muito cuidado, uma rosa vermelha, ele teve a confirmação do que esperava. O resto daquele dia transcorreu em paz. Aquilino orou muito em agradecimento a Deus, e, nas suas orações, entrou em contato com aquele ser angelical, que era o seu superior naquela missão tão sublime que lhe delegara, bem como a encarregada de levar Margarida onde seria adequada ao seu espírito. Tudo estava já preparado mentalmente, e, no fim da tarde, no seu reencontro com Margarida, disse-lhe: minha querida, hoje tudo se completou. A concretização feliz do que tanto aguardávamos, realizou-se. Nada mais nos retém aqui, agora começará um novo período em minha vida, que receio, por me ser desconhecido. Nada receie, que você estará muito bem, pelo que já conquistou, pelos débitos que saldou, mas muito ainda espera em aprendizado e trabalho. E o encontro, Aquilino? Não poderíamos partir sem ter que realizá-lo? Estranha-me ouvir isto de você, que sempre se empenhou e esmerou em cumprir os compromissos assumidos. Sei que não foi você que o assumiu, mas na causa na qual trabalhávamos, essa promessa nos ajudou muito, eu a cumprirei, sabe disso. Quando será? Desde que tudo está resolvido, hoje à noite encontrará o príncipe. Como será, Aquilino? Onde o encontrarei? Há um lugar que é o mais adequado. Talvez não goste, mas é lá que deve ser, para dirimir qualquer ressentimento ou atitude infeliz que tenha ocorrido num passado não muito distante. Não está dizendo que devo encontrar-me com ele na pérgola? Sim, estou. É lá mesmo que o encontro se dará, de forma que nada reste, nem em você, nem nele. Sabe que mudei meus sentimentos, então nada a temer. Hoje, um pouco antes de o príncipe se recolher para o repouso, eu o acompanharei até lá, e, quando entender que ele já deva ter se desprendido pelo sono, irei buscá-lo e levá-lo junto a você, e permanecerá conosco. De modo algum. A certa distância retomarei, mas, se precisar de mim, é só chamar-me pelo pensamento que atenderei, conquanto saiba que não será necessário. Ele irá sabendo que eu espero? Não, ele terá uma surpresa. É melhor assim. As reações demonstradas nos momentos de surpresa, são as mais autênticas e muito valiosas para o teste pelo qual irão passar, ser-lhe-á mais difícil. Não, porque está preparada. Mas deixemos o encontro ao encontro, e aguardemos. Logo depois estará liberta do compromisso, feliz do trabalho aqui realizado e poderá partir sem preocupações. As horas passaram céleres. O príncipe já se preparava para o recolhimento do repouso, quando Aquilino disse a Margarida: vamos, querida amiga. Leva-la aí para esperá-lo. Lá você orará comigo para que tudo transcorra bem. Naturalmente. A oração sempre nos conforta e pacifica em qualquer momento, basta que a façamos com o coração. Vamo-nos, então. Em poucos segundos chegavam à pérgola, cujas trepadeiras que envolviam, tão floridas, deixavam exalar no ambiente um perfume suave e delicioso. O luar estava brilhante, presenteando-os com uma claridade prateada muito intensa, como se estivessem à luz do dia, apenas em tonalidade diversa. Acompanhando a lua que emitia seus raios luminosos, pequenos outros pontos enfeitavam o céu. Nesse ambiente, Aquilino e Margarida oraram e, terminada a oração, ele despediu-se, transmitindo-lhe palavras de confiança, e foi aguardar o príncipe espírito sair de seus aposentos. Quando adentrou o palácio, o príncipe ainda estava desperto. Enquanto aguardava, encontrou-se com Eufrásia, dizendo-lhe: querida irmã, o nosso trabalho se finda e deveremos partir nesta noite mesma. Outras tarefas nos aguardam, para as quais esperamos o seu auxílio como o tivemos nesta, e as realizaremos com o mesmo amor em Cristo, pela inspiração de que nos dotou, a fim de que nossa empreitada chegasse a bom termo. Nossa irmã Margarida ainda tem um compromisso importante a realizar, não é verdade? É a conclusão desse trabalho que se coroou de êxito, e a sua parte de hoje será muito importante para o futuro de seu espírito, como também ao príncipe. Estarei aqui em preces e rogativas ao Pai, para que saia contento. Quero encarregá-la de uma tarefa muito importante. Sabe que tudo o que me pedir, terá a minha boa vontade em realizar. Eu vou estar à distância de ambos e atento, e você permanecerá aqui. Talvez tenhamos a presença daquele ser angelical que comandou esse auxílio, por isso peço-lhe que a recepcione,
Se ela chegar antes do nosso regresso, farei com muita honra e alegria. Quando terminava essa instrução, Aquilino foi surpreendido com a saída do príncipe espírito, do aposento. Imediatamente, dirigiu-se ao seu encontro, dizendo-lhe: estou muito feliz, Alteza. Tudo o que combinamos foi realizado. Eu é quem devo agradecer-lhe por me abrir os olhos, livrando-me de compromissos tão sérios, afora o desmoronamento desta família. Quero regozijar-me com Vossa Alteza, e convido a um passeio pelo jardim, quando noite tão bela e agradável se faz lá fora. Alegria será minha em poder contar ainda com a sua companhia, pois então vamos. Aquilino foi conduzindo e conversando, até que chegaram, sem que o príncipe percebesse onde se conta, próximo à pérgola onde Margarida o aguardava. Quando estavam bem perto, Aquilino falou-lhe: neste jardim, logo mais ali, um recanto muito agradável, e, apontando, prosseguiu, aquela pérgola perfumada por tantas flores, onde conversaremos mais à vontade. Aguarde-me lá que, logo em seguida, irei ao seu encontro. Lembrei-me de uma providência urgente que preciso tomar, mas não me tomará muito tempo. Aquilino parou, e o príncipe continuou sem olhar para trás, não vendo, assim, que ele observava. O momento era deveras importante e decisivo. O príncipe foi caminhando e, à entrada, parou surpreso. Não acredito na visão dos meus olhos neste instante. É você, Margarida? Sim, príncipe. Este nosso encontro era importante antes da minha partida. Como partida? Então esteve sempre neste palácio? Desde que despertei para a vida do espírito, Deus concedeu-me a felicidade de visitar os meus e aqui permaneci até agora. A alegria de vê-la é muito grande, mas sinto-me envergonhado diante da sua presença. Nada tem de que se envergonhar, tenho e muito. Se soubesse o quanto sofri quando você partiu. Este foi o local onde tomou aquela decisão tão definitiva, pela minha atitude estouvada. Margarida, o quanto me arrependo. Mas eu pensava em você, mas sofria por sentir-me responsável pelo seu afastamento deste palácio. Quando soube da sua morte, então, o meu sofrimento foi mais intenso e a minha responsabilidade, maior. Não se aborreça por nada disso, você me amava, eu sei, e eu também amei, mas não fui a escolhida e agora eu sei por quê. A minha vida mudou e, por tantos sofrimentos que passei, meus sentimentos se transformaram, e hoje sou outra e muito feliz. Diga-me, então, que me perdoa. Preciso ouvir isso de você para ter paz. Nada tenho a perdoá-lo. Se sofri, resgatei débitos, e hoje, mais liberta, estou feliz. Tenho estado a observá-lo e compreendo que ama, agora, Mafalda. Se algum respeito ainda lhe mereço, se algum bem ainda me quer, peço-lhe, faça Mafalda feliz, e seja feliz com ela que o ama. Você lhe deve esse amor, porque a escolheu. Arrependo-me muito dos desatinos que cometi, casando-me com uma, amando a outra, tinha seus planos que precisavam ser concretizados. Sabe dos meus planos? Sei de tudo. Então deve saber que nada mais realizarei que me comprometa, ou que comprometa a vida de seu pai, por isso quis encontrá-lo para agradecer-lhe. Meu pai é muito importante para mim, como é para nossa família e todo o seu reino. Deve agradecer a um anjo bom que tem estado comigo ultimamente, e abriu meus olhos para muitas coisas que não enxergava antes. Mas você foi receptível ao que ele desejou transmitir-lhe, e isso se deve às suas qualidades. Fale-me de você, Margarida. Por que deixou o convívio da terra tão pouco tempo depois que partiu? O que passei não é mais importante. Preocupo-me apenas com o que virá e logo partirei, talvez nesta noite mesma. Mas quero partir feliz e tranquila, deixando todos aqui, também felizes, sem que nenhum perigo ameace mais ninguém nesta casa. No que depender de mim, pode ir em paz, que hoje vejo a vida de modo diferente, e quero ser feliz com Mafalda e a nossa pequena. Não tenha constrangimento em pronunciar o nome dela. Eu já o sei e fiquei feliz que outra Margarida que continue, dando-lhe amor filial, para que todo e qualquer sentimento que você abrigou em relação a Margarida de outrora, esteja completamente alijado do seu coração, como é sublime. Eu não merecia mesmo conviver com um anjo assim. Você não foi feita para o mundo, e agora está no lugar que lhe é devido, por tudo quanto se sacrificou em favor de sua irmã e da honra da família. Creio,
Nosso encontro pode encerrar-se aqui. Vejo-o bastante modificado. Quero que eu seja feliz com Mafalda e que também a faça feliz. Prometo-lhe que farei. Não tenha cuidados. Este